Olá todo mundo, bem-vindo ao canal, bem-vindo a esse vídeo, sejam muito bem-vindos aqui hoje. Sentem-se, acomodem-se e vamos para o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre insegurança. Todo mundo tem momentos de insegurança e é uma droga. Vamos combinar que a pior coisa do mundo é a gente não saber o que fazer e ficar ali pensando o que vai acontecer. Ou ficar conjecturando com o futuro o que pode acontecer, as tragédias, as dificuldades e tudo aquilo que às vezes a vida traz pra gente de desafio. E ao invés da gente se sentir seguro, pronto para encarar a vida, a gente fica como? Com medo, preocupado, ansioso, deprimido, tudo isso e inseguro, obviamente, porque a gente não sabe o que pode fazer. A gente não se sente numa posição onde que a gente tem controle das coisas, onde está tudo bem. A gente sente medo. Mas vamos falar sobre por que essa insegurança acontece e como é que a gente pode melhorar isso. Pessoal, a insegurança, ela vem, obviamente, como vocês já devem saber disso, de sentimentos que a gente tem dentro da gente. Traumas, medos, de alguma coisa que aconteceu no passado e te deixou instável em algumas situações. É por isso que às vezes você fica inseguro perto de alguns momentos e não fica inseguro perto de outros. Você já reparou? Tem situações que passam tudo bem, tudo tranquilo, e tem situações que a gente fala, nossa, o que eu faço aqui? Essa diferença de uma situação para outra, basicamente, tem a ver com como você se formou. Ah, Bárbara, mas tudo é assim. Tudo é assim. E aí, como é que a gente sai disso, pessoal? A gente vai ter que começar a reeducar o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente já falou. Mas hoje eu não quero falar tanto disso. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a insegurança em si e como que parece que mesmo a gente fazendo todos os nossos artifícios, parece que é difícil a gente abrir mão, deixar ela ir. A gente sempre fica, tem momentos, mesmo que a gente se trabalhe muito bem e que você saiba quem você é e tudo isso, você tem momentos em que você se sente balançado. E eu vou te contar o porquê que isso acontece. A verdade, pessoal, é que a gente vive num mundo onde que existem manipulações em volta da gente, todo mundo sabe disso. A gente tem hoje mídia social, a gente tem os amigos, a gente tem as coisas, a gente vive no meio de um monte de gente. E esse monte de gente, esse monte de circunstância, a televisão, o Instagram ou qualquer forma de plataforma que você use, eles têm um mecanismo de ação aonde que para eles funciona muito bem, aonde que eles sugerem assuntos e tópicos e vídeos e tudo aquilo que propositalmente vão te fazer se sentir inseguro e te sentir não somente inseguro. Eles vão te fazer se sentir inseguro também, mas também vão te fazer se sentir bem. Então, essa alternância entre te fazer se sentir bem e te fazer se sentir inseguro já foi estudada. E isso causa dentro do seu cérebro uma espécie, entre aspas, de hipnose, aonde que você fica suscetível ao que eles estão querendo te fazer, o que eles estão querendo te falar, o que eles estão querendo te vender, o que eles estão querendo fazer por você ou com você. E aí, o que acontece? Na hora que a gente fica lá rodando esses conteúdos curtos, principalmente, todo mundo já deve ter ouvido todo mundo trava línguas. E todo mundo já deve ter ouvido falar que esses conteúdos curtos, eles meio que emburrecem, entre aspas, também. Porque o cérebro consome informação muito rápido, não dá tempo dele processar e tal. Então o ideal é que por mais que você assista o conteúdo curto, que ele seja uma chamada para alguma coisa que você vai aprofundar logo na sequência. E não que seja só aquilo. Porque senão a sua mente começa a ficar preguiçosa. E aí você vai perdendo o intelecto. O nosso cérebro, o nosso raciocínio, a nossa mente, ela é como um músculo, pessoal. Eu já falei isso pra vocês. A gente tem que exercitar para ela ficar forte. Se você para de exercitar vendo só porcaria, você vai começar a empurrecer. Não tem outro jeito. Desculpa falar desse jeitinho com vocês. E aí, por que é importante a gente entender que quase tudo em volta da gente está fazendo a gente se sentir mal e bem, mal e bem, mal e bem, mal e bem? Porque quando você perceber o que está acontecendo em volta de você, você pode escolher não se sentir mal e bem. Você pode perceber que aquilo está sendo alguma coisa para tentar te manipular, para tentar te convencer, para tentar te seduzir. E aí o que acontece? A gente sem querer, sem perceber que a nossa cabeça está comprando um peixe que você não se inscreveu para ele, que você não pediu por ele, que você nem sabia que queria ele, você está ali sugestionado e agora você quer o danado do peixe a qualquer custo. Então, a gente faz isso inconscientemente, como eu falei, mas a gente faz isso no piloto automático só porque o nosso cérebro foi seduzido e conseguiu ser levado por aquilo e você não tinha informação ou esclarecimento de que você podia fazer diferente. Pessoal, a gente sabe que a gente vive num mundo onde que dinheiro, poder, reina. Então, tudo que as pessoas podem fazer, as organizações, as grandes corporações podem fazer para poder lucrar em cima da gente, ainda mais que hoje informação é dinheiro, dado é dinheiro, tudo hoje em dia acaba virando dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala por aí, com o que a gente posta por aí. Obviamente, todo mundo sabe disso. Mas além disso, você tem que tomar cuidado também com o que você está assistindo.
Por mais que seja um meme, por mais que seja uma besteira, por mais que seja um conteúdo simples, aquilo está sendo utilizado atrás de alguma outra coisa. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre informações subliminar, sobre alguma coisa que vem atrás do que você está vendo. E isso existe o tempo inteiro. Existem como as pessoas escrevem, a fonte que elas usam, as cores que estão ali. Tudo é programado para poder te seduzir e te levar a chegar em algum lugar. Para você evitar isso, você precisa estar muito consciente do que está acontecendo. E por que eu estou falando isso nesse vídeo sobre insegurança? Porque isso tudo, pessoal, piora uma situação que o ser humano já tem intrínseca dentro dele. A gente já nasceu precisando de suporte. Lembra quando você era bebezinho? Você tinha mãe, pai, alguém que tomava conta de você. Você precisava de suporte. Você foi ficando autônomo aos poucos. E ainda assim tem muita gente que não fica, que ela passa a vida inteira dependendo dos outros, pedindo opinião, tendo dificuldade de ser independente. Quando você já sabe que isso é uma condição intrínseca, cultural, que faz parte da nossa geração, do nosso mundo, da nossa era hoje, espero que um dia isso seja diferente, mas isso faz parte do nosso. Tanto que a gente busca muito sobre o coletivo, sobre ser aprovado, sobre as pessoas gostarem da gente. Tudo isso que, apesar disso estar no nosso cérebro ancestral, da gente precisava, né? O cara da tribo lá, o dono da tribo, o líder da tribo, tinha que gostar da gente, senão a gente ficava para trás e morria comido pelos leões. Mas hoje em dia não é bem assim mais. Ah, mas networking ajuda. Ajuda. Tudo isso ajuda muito bem, lógico. Você tem influência, você conhecer pessoas, isso ajuda. Só que acontece que a sua vida não pode girar em volta disso. Porque senão as pessoas não ficam felizes, pessoal. E a gente está aqui para ser feliz. Se a gente está aqui para só ficar atrás de poder e dinheiro, e fazer o jogo para poder continuar tendo poder e dinheiro, você vai ver que você vai ficar com o cofrinho cheio e o coração vazio, e a vida e a alma desmotivada, chateada. Você pode ver que tem muita gente que tem, a princípio, né, muito dinheiro e está deprimido e não consegue fazer nada útil com a própria vida, fica o tempo todo tentando buscar significado, às vezes vai para as drogas, para o álcool, para tudo para poder tentar amenizar aquilo. Não é isso, a gente está aqui para ser um indivíduo, para a gente alimentar a nossa alma, para a gente evoluir em energia. A gente não está aqui para juntar dinheiro, tanto que a gente não leva o dinheiro daqui. A energia você leva. Então, vamos focar no que a gente veio fazer aqui e deixar o dinheiro vir por consequência. Quando você faz um trabalho bem feito, quando você se coloca lá fora, quando você conversa com as pessoas com educação, com carinho, quando você se interessa pelo trabalho que você está fazendo e faz com dedicação, quando você faz as coisas porque é o certo fazer as coisas e fica bem com isso, menos inseguro você vai ficar. Quanto mais você estiver alinhado com o seu propósito, menos inseguro você vai ficar. Quanto mais alinhado, quanto mais fazendo as coisas porque você sabe que é o certo a fazer, mais forte você vai se sentir, você vai depender menos da opinião do outro, é isso que eu quero dizer. Você vai ficar mais centrado em você. E sabendo que você tem aí dentro de você tudo o que basta. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Deus nunca dá alguma coisa que a gente não pode carregar. E isso é real, tudo que ele traz, toda a missão, tudo que ele está entregando para você, ele está entregando porque você optou por isso. Antes da gente nascer, antes da gente vir para cá, a gente optou por este programa, porque a gente sabia que a gente ia evoluir através dele. Assim sendo, pessoal, se você optou por isso, se você sabia que você ia passar tudo isso que você está passando, por que a gente não pode fazer aqui agora boas escolhas, melhores escolhas, tendo consciência do que está acontecendo em volta da gente? Sabendo que o mundo, às vezes, ele não está ajudando a gente, mas ele está fazendo aquelas atrapalhadas para poder ver o quanto que a gente quer, o quanto que a gente aprende. Lembra da energia oponente? Ela se disfarça nessas coisas, nesses desafios, nessas trapaças, entre aspas, do mundo em cima, né, em volta da nossa vida. Então, pessoal, a saída aqui, hoje, é única coisa. Prestar atenção no que está em volta de você. Prestar atenção no que você está consumindo, no que você está ouvindo, no que você está comprando. Tenta fazer as coisas com propósito, sem desperdício. Porque quando você começa a fazer as coisas aleatoriamente, você fica sem base. E a segurança é base, é quando você se organiza, é quando você tem disciplina. Tudo isso você está dizendo para o seu cérebro uma informação que vai deixá-lo mais seguro. Quanto mais você fala para o cérebro, eu quero uma vida melhor, mas você se comporta gastando dinheiro à toa, você se comporta comendo um monte de besteira, ele está em dissonância, ele não está entendendo que você quer uma vida melhor. Porque tem uma parte do nosso cérebro, pessoal, que informação por voz, por palavra, por pensamento não chega. Ele precisa de comprovação visual das coisas. Então ele precisa de verdade que você faça alguma coisa para ele acreditar que você quer uma vida diferente. Senão, você não anda para frente.
Aproveitando esse tópico, pessoal, eu vou falar do workshop que vai ser dia 28 de janeiro, que eu criei com muito carinho para vocês, para poder ajudar todo mundo a encontrar o valor pessoal. A gente não tem ideia do quanto que a gente é rico e do quanto que a gente tem poder e valor, até que a gente consiga ver isso. E nesse workshop com exercícios práticos, a gente vai falar, obviamente, alguma coisa, mas bem pouco. A ideia é que vocês consigam, com exercícios, entender qual é o valor de vocês e encontrar palpavelmente o quanto que você vale e o quão importante você é na sua vida e no seu círculo. Então, se você tem interesse, o link para se inscrever vai estar aqui embaixo e eu vou colocar o QR Code em algum lugar desse vídeo também para poder ajudar, e é só escanear, vai cair lá para poder fazer a inscrição. Leiam tudo com atenção, qualquer dúvida vocês podem perguntar e eu espero que a gente se veja. As vagas são limitadas porque eu preciso ter acesso a vocês durante o workshop, então se por acaso não tiver mais vagas, se você não encontrar mais o link, é porque as vagas acabaram. Se você não puder estar presente no dia, você pode se inscrever e você vai receber o material para poder assistir depois. Certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês, uma linda semana pela frente e a gente se vê amanhã aqui. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your